Então o vídeo de hoje é sobre longão de bike. Os treinos longos que a gente faz aí no mountain bike, no ciclismo de estrada. Se você quer saber para que serve um longão, como fazer, quais são as adaptações que um treino longo vai causar no seu corpo, fica aqui comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sobre treinamento, um vídeo muito pedido por vocês, porque fala sobre o longão, os treinos longos que a gente faz aí de bicicleta. A grande maioria das pessoas tem interesse nesse tipo de treino, mas nem todas conseguem fazer e conseguem fazer da maneira correta. Terminando um longão, claro, cansado, com o esforço que um treino longo causa no nosso corpo, mas sem, por exemplo, terminar traumatizado, com dor no corpo todo, falando que nunca mais vai subir em cima da bicicleta. Então, nesse vídeo, agora, eu vou falar para você tudo sobre o treino longo de bike. Eu espero que você possa aproveitar e utilizar essas estratégias aí no seu treinamento, nos seus pedais. E eu quero começar já tocando num ponto muito importante, que é uma confusão que costuma acontecer quando o assunto é treino longo. Muitas pessoas nos grupos de ciclistas, né, tem aqueles memes, aquelas brincadeiras, aquela resenha mesmo que fala assim, 100 km não é longão, só é longão se for mais de 100 km. Brincadeiras à parte, essa resenha é muito válida, mas é muito importante a gente diferenciar o que é longa distância e longa duração. Nem sempre é a mesma coisa. Então, a literatura científica indica que a atividade física de longa duração é aquela que tem 2 horas ou mais, né? Então, você vai fazer um pedal ali de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, enfim, né? Mas nem sempre a longa duração vai ser longa distância. Eu posso fazer, por exemplo, um pedal muito pesado, sei lá, mountain bike, um pedal de 50 km com 2.000 metros de subida acumulada. E eu vou fazer esse pedal aí em 3 horas, em 4 horas. Esse é um pedal longo. Veja, a distância é menor do que 100 km, mas é um pedal que você ficou ali 3, 4 horas fazendo com uma exigência muito grande, né? Então, longa duração é diferente de longa distância, né? Muitas vezes, um exercício de longa duração pode ser também e é também de longa distância, mas às vezes a distância não é tão longa, mas dada a dificuldade, a técnica do percurso, o tempo que você gasta para fazer aquilo ali, né, o exercício é considerado um longo ou um longão, né, um longo sim. Mas eu sei que a gente está no meio do ciclismo, então provavelmente você que procurou esse vídeo aqui falando sobre treino longo, tem na cabeça mais a questão da longa distância, dos treinos ali acima de 80 km, de 100 km, e a gente vai falar sobre eles também hoje, entendendo que eles também são longa duração. Então agora que a gente já diferenciou longa distância de longa duração, eu quero falar para você sobre as vantagens de você fazer treinos longos. É muito comum que a gente coloque na rotina de treinamento do ciclista alguns treinos longos, mesmo que o objetivo desse ciclista não seja necessariamente fazer treinos longos o tempo todo, provas de maratona, de ultramaratona, desafios de longa distância. Eventualmente, em alguns momentos da temporada, é muito importante, muito benéfico para o ciclista que ele faça treinos longos. E se por acaso o objetivo desse ciclista é fazer treinos longos, desafios de longa distância, provas de maratona, Audax, aí tudo bem. Aí os treinos longos também vão fazer parte, até uma parte maior da rotina desse atleta, mas mesmo não sendo parte dos seus objetivos enquanto provas, enquanto desempenho, nós costumamos incluir treinos longos na rotina de treino desses atletas pelos seguintes motivos. O primeiro deles é um motivo específico. Você fazer treinos longos vai melhorar especificamente essa sua capacidade, esse seu condicionamento, o condicionamento para pedais longos. Então, se isso faz parte da sua rotina e é algo que você quer melhorar, fazendo um treino longo, treinando longas distâncias, você vai melhorar para longas distâncias. Isso é um princípio básico do treinamento. E o segundo ponto é a melhora do condicionamento físico, não só para longas distâncias, que é o específico, mas também do seu condicionamento físico geral, do seu condicionamento aeróbico, que são aquelas atividades caracterizadas por terem longa duração e uma intensidade moderada para baixa. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que os treinos longos que você está fazendo, que você está treinando, vão te ajudar a melhorar também
os seus treinos do dia a dia, aqueles treinos mais curtos que você faz durante a semana, por exemplo, quando a sua rotina é um pouquinho mais apertada. Vamos supor que você pedala aí durante a semana entre 1 hora e meia no máximo, e que você faz os seus treinos longos, os seus pedais longos no final de semana, num domingo ou num sábado. Então, não sei se você já reparou, quando você está começando a pedalar, você pedala ali durante a semana, e aí vamos supor que você pedale 20 quilômetros mais ou menos, entre 20 e 30 quilômetros, nessa 1 hora e pouquinho de treino. E aí no final de semana você começa a fazer os longos aí, 50 quilômetros, 60, 70, até 100, né? 3 horas em cima da bicicleta, 4 horas em cima da bicicleta. E aí quando você retoma para os pedais da semana, você vai fazer de novo aquele pedal de 20 quilômetros, de 1 hora e pouco, o que você percebe? Que o pedal está mais fácil. E o pedal está mais fácil por quê? Porque o seu condicionamento melhorou. Melhorou não só por causa do treino específico, dos treinos curtos, mas também por causa dos longões de final de semana que você está realizando. E agora que você já sabe algumas das vantagens em fazer esse longão para o seu condicionamento, eu quero te passar algumas estratégias, algumas indicações sobre como fazer um treino longo de bike. Primeiro eu quero te dizer que esse é um dos assuntos que eu mais tenho conteúdo produzido aqui no canal. Tem um curso gratuito inteirinho, que é o Pedalando Longas Distâncias. São mais de 6 horas de vídeo com materiais e eu vou deixar o link da playlist dele aqui. Então se você quiser detalhar, né, as informações gerais que eu vou passar aqui, pode clicar ali no linkzinho da playlist do Pedalando Longas Distâncias e acompanhar o curso todo. Mas para você que quer algumas indicações aqui gerais, algumas estratégias práticas para aplicar e já começar a fazer os seus treinos longos, se liga nessa lista que eu separei para você. A primeira é básica. O treino longo é um treino muito desgastante, apesar de ser feito em intensidade moderada para baixa, a gente gasta um bom tempo fazendo ele, ou seja, ele toma tempo e ele é desgastante especialmente no início, quando a gente não está bem condicionado. Então ele não é um treino que você vai fazer várias vezes na semana. O que é o mais comum? O mais comum é que a gente faça treinos longos no final de semana. Pode ser, inclusive, dependendo da duração desse longo, né? Ele pode ser feito, por exemplo, um treino de 2 horas, 3 horas no sábado. Ele pode ser repetido no domingo, dependendo do seu condicionamento. Se você é um iniciante, geralmente esse treino longo acontece uma vez só na semana. Ou então, se você vai fazer um treino mais exaustivo, com uma distância realmente muito longa, na verdade, um tempo muito longo, né? Então, se eu for fazer um pedal longo, que eu vou ficar 5 horas em cima da bike, 6 horas em cima da bike, vou fazer esse pedal no sábado, geralmente eu não vou repetir esse pedal no domingo, né? O pedal longo é um pedal que vai levar a gente ali no nosso limite, que vai ter um desgaste grande, então é interessante que ele aconteça, geralmente ele costuma acontecer uma vez na semana. Agora, pode ser um chamado longuinho, se você for pedalar, por exemplo, 2 horas e meia no sábado, e 2 horas e meia no domingo, né? Aí tudo bem, pode ser no sábado e no domingo também, só que o mais comum é que ele aconteça uma vez só na semana. Também não tem regra de ser no final de semana, é de acordo com a sua rotina, mas você tem que entender que é um dia que você precisa de tempo, né? Então você tem que liberar a sua agenda ali para você poder fazer esse pedal longo. E aí, como eu estou falando de tempo, e é geralmente no final de semana que a maioria das pessoas costuma ter mais tempo, aí eu não estou indicando fazer longão no sábado, longão no domingo. Mas, se por acaso você tem uma rotina um pouco mais flexível e o corpo precisa de um tempo maior para descansar depois desse estímulo de um treino longo, você pode fazer 2 longos na semana. Por exemplo, semanas que costumam ter feriados, ou se você tem uma rotina que você consegue liberar um dia da semana para fazer um pedal longo. Você pode fazer um pedal longo, por exemplo, no domingo e um na terça-feira. Vamos supor que seja uma semana que tem um feriado na terça, ou que você consegue liberar a terça ou a quarta, porque aí você tem mais tempo para descansar a musculatura, para poder recuperar, para dar esse estímulo longo aí para a sua pedalada. E um outro ponto importante é que quanto mais longo o seu pedal em horas, geralmente maior é o tempo necessário para você se recuperar. Então uma coisa é você pedalar, por exemplo, 3 vezes na semana, 3 pedais de 2 horas, né? O início ali do que é considerado um treino longo. 2 horas, 2 horas e meia. Vamos supor que você consegue ter esse tempo. Então você fez um na segunda, você fez, por exemplo, o outro na quarta e o outro no sábado.
né? Só que isso é diferente de um pedal, por exemplo, de 5 horas de duração, de 6 horas de duração, que vai exigir um tempo muito maior de descanso, de recuperação, e não dá para ficar acumulando treinos tão longos assim, semana após semana após semana. E como o assunto é tempo e um pedal longo toma muito tempo, é muito comum os ciclistas que fazem longão fazerem logo cedo, bem cedinho, né? Então tem aquelas brincadeiras também, memes, do ciclista que acorda 5 da manhã para pedalar, 4 da manhã para pedalar. Pensa bem, se eu vou fazer um pedal de 6 horas de duração, se eu sair às 6 da manhã, eu vou voltar por volta de meio-dia. Agora, se eu for sair às 10 da manhã, eu vou chegar às 4 da tarde. Então eu vou pegar um período com sol muito mais forte, ter às vezes um desgaste maior. Então se você vai fazer o treino longo, é muito indicado que você se organize, né, para dormir cedo, para ter uma boa noite de sono, para poder acordar cedinho e se dedicar aí ao seu pedal. O que me leva a falar sobre a progressão do treinamento para os pedais longos. Quando a gente está falando de pedais longos, eu costumo adotar, gosto de adotar com os meus alunos, com os meus atletas, a progressão conservadora. O que isso quer dizer? Que eu vou aumentando, progredindo esse treino longo, pouco a pouco. Vou dar um exemplo prático para você. Se a maior distância que você já pedalou por exemplo, de 30 km, tá certo? E aí você vai fazer um treino longo e você já começa fazendo 80 km. Ou seja, seu primeiro treino mais longo, você está mais do que dobrando a maior distância que você já fez. Isso não é aconselhável de maneira alguma. Para você chegar nesses 80, o interessante seria você fazer uma progressão. Você já faz 30. Então, vamos começar aumentando para 35, 40, né? Passa mais um tempinho de treino, fica algumas semanas fazendo 35, 40 para acostumar. Vamos passar para 45, 50. Mais um tempo, 55, 60 e assim por diante, até a gente chegar nos 80. Quanto maior for o salto que a gente for dar em distância, em duração, em tempo em cima da bike, mais o nosso corpo vai sentir por não fazer essa progressão conservadora. Vai conseguir fazer? Geralmente consegue. Se não for um aumento muito grande, acima da sua capacidade, porque você não avaliou bem, eu pedalo no máximo 30 km e eu vou tentar fazer um pedal de 150. Pode não conseguir, muito provavelmente não vai conseguir, tem chance inclusive de lesionar, de machucar. Por isso que a progressão conservadora é o mais indicado quando a gente está falando de longão. Conseguir, às vezes até consegue, mas a que custo? A custo de uma lesão, a custo de não querer subir nunca mais em cima da bicicleta, né, de machucar e demorar para recuperar. Então vamos entender que a progressão conservadora ela é mais segura, você vai aprendendo mais sobre o seu corpo, sobre o seu desempenho, você vai dando tempo para o seu corpo, para ele ter as adaptações fisiológicas a esse tipo de treinamento, que é um treinamento para longas distâncias. Então só existem benefícios, né? Se você está interessado em pedalar longas distâncias, em fazer um treino, um longão de bike, é muito importante que você tenha também paciência, né? Se a gente está falando de ficar muito tempo em cima da bicicleta, por que a gente não pode também ficar muito tempo treinando até chegar na longa distância, no nosso objetivo de distância ou de duração, com segurança e com conforto? Além disso, vale lembrar também que no pedal longo existem algumas necessidades diferenciadas de alimentação e de hidratação. Então você vai ficar muito tempo em cima da bicicleta e vai precisar se hidratar e se alimentar da maneira adequada. Também tenho lá no curso Pedalando Longas Distâncias uma aula específica sobre alimentação e hidratação. Em linhas gerais, para você que está aqui agora e que depois vai lá para o vídeo do curso. A gente precisa se hidratar não só com água, a literatura científica também indica que para exercícios de longa duração, acima de 2 horas, é importante que a nossa hidratação tenha também alguma fonte de carboidratos, né? Então as bebidas isotônicas, água de coco, eventualmente lá o caldo de cana, né? São bebidas aí indicadas para repor também carboidratos que você vai utilizar durante o exercício de longa duração. E a mesma coisa também com a alimentação, né? É preciso alguns carboidratos aí de absorção rápida, porque você vai ficar muito tempo em cima da bike fazendo exercício, e também alguma alimentação mais específica na noite anterior do pedal, no café da manhã antes do pedal, durante o pedal, os snacks ou suplementos, ou alguma coisa que você vá comer durante o pedal, e também após o pedal para essa reposição.
Só que a gente tem um vídeo muito completo sobre isso e eu tenho certeza que você vai lá assistir. Para ficar muito tempo em cima da bike, além do treinamento, outro ponto muito importante é o seu conforto. Então vamos investir, né, o máximo que você puder no seu conforto. E às vezes esse investimento nem é financeiro. O investimento financeiro na parte de conforto é a sua bicicleta, tem que ser uma bicicleta confortável, as roupas que você vai utilizar. Mas tem um investimento que é também um investimento de tempo, de condicionamento, que é muito importante para quem fica muito tempo em cima da bike, que é o investimento no fortalecimento do seu corpo. Para ficar muito tempo em cima da bike, tem que estar com a musculatura de sustentação em dia. Aqui no canal tem exercícios de core, exercícios de fortalecimento para ciclistas. Você pode acompanhar também lá no link do curso Pedalando Longas Distâncias, porque eu ensinei sequências de exercícios para você poder fazer em casa e fortalecer seu corpo para ficar muito tempo em cima da bike, fazer o seu longão sem ficar ali desconfortável, sem ficar morrendo de dor, né? Sem ficar querendo desistir, não subir em cima da bicicleta nunca mais. Um outro ponto que é muito importante nos treinos longos de bike, que vai ajudar inclusive a definir a duração e a distância desse treino, é a altimetria, ou seja, o tanto de subida que tem esse treino. Ora, um treino de 100 km no plano, no litoral, em algum espaço que não tem subida, ele vai consumir um certo tempo, né, e vai exigir um pouco do seu corpo para, por exemplo, pedais no plano. Agora, um mesmo pedal de 100 km em um terreno com muitas subidas, né, vamos supor aí com 1.500, 2.000 metros aí de subidas, é um treino que vai exigir muito mais do seu corpo, da sua técnica específica de subida, do seu condicionamento específico de subida e que vai aumentar consideravelmente o tempo para você fazer um treino desse, comparado com um treino, por exemplo, que fosse feito só no plano. Então é isso, dicas rápidas, um primeiro passo, um primeiro contato para você que está interessado em fazer o longão de bike, para entender melhor como que funciona esse treino longo. E eu espero que você, muito em breve, se você ainda não pedala esse tipo de treino, não faz o treino longo, que você esteja fazendo, não só com essas estratégias que eu passei aqui, como também do curso Pedalando Longas Distâncias. E agora eu quero ouvir de você. Escreve aqui para mim nos comentários qual que é a sua experiência com os treinos longos. Se você utiliza alguma estratégia diferente dessas que eu passei aqui, se as estratégias que eu estou passando aqui já te ajudaram em algum momento, vai ser muito legal ouvir a sua experiência e também partilhar a sua experiência com as outras pessoas que acompanham aqui o canal. Isso é muito importante. E claro, eu sempre falo no final de todos os meus vídeos, se você acha que agora é o momento de você investir um pouco mais no seu desempenho em cima da bike, se for do seu interesse, começar a treinar com um treinador, eu deixo sempre na descrição de todos os meus vídeos o link Treine Comigo. Lá você vai conhecer o meu serviço de assessoria esportiva para ciclistas e vai ser um prazer ter você no meu time de alunos, no meu time de atletas. Um grande abraço e bons treinos!